Boa tarde a todos, eu sou Michele, sou trabalhadora do GPEC, faço parte do grupo doutrinário e também do grupo Allan Kardec. Hoje estamos dando sequência ao nosso estudo do Evangelho, como todos os domingos à tarde. Esse estudo está sendo feito de forma ordenada, então caso não tenha assistido às palestras anteriores, eu sugiro, recomendo que volte para começar do capítulo 1 junto com a gente. Mas antes de iniciarmos esse estudo, vamos fazer uma oração. Vamos aquietar os nossos pensamentos, acalmar nossa respiração, sintonizar com os benfeitores espirituais, com o Mestre Jesus, que tão amorosamente derrama sobre nós o seu cuidado, o seu amor, suas bênçãos. E vamos pedir, Senhor, a sua proteção, a sua bênção, para que esse estudo seja frutífero e possa tocar e oferecer acalento a todos aqueles que dele necessitarem. Que assim seja. Bem, meus irmãos, no nosso estudo de hoje, nós vamos estudar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai, mais especificamente, os diferentes estados da alma na erraticidade. Kardec inicia esse capítulo com o versículo de João. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Mais uma vez, eu vou pedir permissão a vocês para não ler todo o texto, porque eu acho que fica um pouco cansativo. Kardec inicia com esse versículo de João: não se turbe o vosso coração, ou não se perturbe o vosso coração, na tradução de Haroldo Dutra. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus, ele inicia, essa fala, esse capítulo, dizendo: não se turbe, não se perturbe o nosso coração, como um irmão mais velho, um irmão que acalenta, um irmão que acolhe. Nosso coração está muitas vezes aflito, pequenino, enevoado, e ele coloca isso como um consolo mesmo, um consolo de quem sabe mais, de quem já vivenciou mais, de quem é mais experiente. E ele coloca em seguida: crede em Deus e crede também em mim. Nós da doutrina espírita já sabemos que o primeiro pilar, que temos na doutrina espírita é a existência de Deus, é crer em Deus. Porque sem essa crença fica muito difícil quando nos deparamos ou com nossa própria finitude aqui na Terra, ou com a finitude de um ente querido, nós encontrarmos a tranquilidade, encontrarmos o consolo, encontrarmos a calma e não nos perturbarmos, A primeira condição que Kardec, e que também Jesus coloca, a crença em Deus. Esse é o pilar que deve basear a nossa fé. E dando sequência, o nosso estudo ele começa com o título: Diferentes estados da alma na erraticidade. Kardec coloca aqui que, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que se encontre o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. Em primeiro lugar, a gente precisa voltar um pouquinho para entender o que é erraticidade. A erraticidade é o estado do espírito entre as duas encarnações na Terra. Então, existem 3 tipos de espíritos: o espírito encarnado, que somos nós; o espírito errante, que é aquele espírito que se encontra entre as 2 encarnações, então ele ainda precisa voltar, para a Terra; e o espírito puro, que não precisa mais reencarnar, no caso Jesus, Então, por que existem esses diferentes estados da alma, como Kardec coloca no seu título? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Quando nós vemos o livro Nosso Lar, André Luiz, ele percebe, quando ele chega em Nosso Lar, recapitulando, que ele ficou 8 anos terrestres, 8 anos contados aqui na Terra, no umbral, que quando estava lá mesmo, ele não conseguia perceber
né? Passagem de dia, de noite, saber se era dia ou noite ou quanto tempo ele estava lá, né? Apenas revisitando essa experiência ele faz esse cálculo, né? Então, geralmente quando a gente lê essa parte, a nossa tendência é fazer uma conta meio que matemática. Então nós julgamos, André Luiz ficou 8 anos no umbral porque ele foi suicida indireto, porque ele foi adúltero, porque ele morreu de câncer e de sífilis, porque ele não praticou a caridade. Então, indiretamente, nós nos imaginamos pensando, né? E eu, quanto tempo vou ficar no umbral se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo? E fulano, quanto tempo será? Fulano já vai direto para morrer lá no umbral mesmo. Isso é uma conta que a gente se pega muitas vezes falando, né? Com bem pouca caridade, principalmente para com o outro. Mas o fato é que em nenhum momento do livro, André Luiz, ele diz que ele ficou no umbral por conta disso, né? Em nenhum momento ele diz especificamente que foi por conta do que ele fez, né? Pelo contrário, ele coloca o que a gente chama de adesão mental. Naquele momento, independente de qualquer coisa que ele para e que ele crê num ser superior, ele coloca, né, no trechinho, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho do livro, não vou achar aqui, mas que ele coloca como se ele se sintonizasse, né? Ele para e ele pensa que existe um ser superior e ele ora com sinceridade, ele deixa o orgulho de lado, né? Ele que era uma pessoa extremamente orgulhosa. Aqui achei. Quando divisei a possibilidade remota de um autor da vida, ou seja, de Deus, eu fui resgatado pelo ministro Clarencio. O Clarencio estava o tempo inteiro do lado dele, porém ele não enxergava. E ainda no filme, nós vimos que no momento do resgate de André Luiz, Clarencio estende a mão para todos que ali estavam, mas que ninguém respondeu isso. Isso daqui, no Livro dos Espíritos, Kardec nos traz, na questão 1009, que aqueles que desencarnam se encontram tal qual viveram intrinsecamente na Terra. Emmanuel, ele nos diz que os espíritos, ele usa o termo afogados na carne. Então, ele diz que muitas vezes nós estamos afogados na carne, mais uma vez trazendo o exemplo de nosso lar, quando os espíritos coordenadores da colônia recomendam que seja mudada a forma de alimentação dos espíritos que lá habitavam. E existe uma verdadeira rebelião, né, por conta dessa mudança. Então, enquanto a gente não imaginar que quando a gente desencarnar, a gente vai ser exatamente igual o que a gente está aqui, a gente não vai se libertar desse afogamento na carne, né? Então, porque o que a gente vai levar com a gente é o que existe de intrínseco em nós. E o que é que existe de intrínseco em nós? Como Kardec traz na questão 1009, né? Aqueles que desencarnam se encontram tal qual viveram intrinsecamente na Terra. Como nós vivemos intrinsecamente na Terra? Emmanuel chama isso de hora vazia. O que fazemos com a nossa hora vazia? Ou seja, o que fazemos quando desvestimos aquela máscara social que usamos muitas vezes no trabalho, no centro espírita, que usamos às vezes com os nossos amigos e familiares. Então é isso que nós vamos levar para o estado de erraticidade. No momento em que eu sou absolutamente só comigo mesma. O que é que eu projeto? O que é que realmente eu sou? É isso que eu vou levar. Então, não adianta a gente achar que vai desencarnar, vai passar a ser espírito errante e vai mudar, porque não vai. O que a gente é intrinsecamente aqui na Terra é o que a gente vai levar para a erraticidade. É só a gente parar para pensar o que a gente faz naquele dia de folga, ou muito menos naquela hora de folga, né? Quando a gente perde muitas vezes horas e horas vendo vídeos, vendo séries, né? Pouco edificantes, rolando o feed das redes sociais, nos alimentamos de sentimentos como muitas vezes inveja, ou muitas vezes depressão, depreciação, sentimentos pouco edificantes. Nós não nos preocupamos em, nas nossas horas vazias, estarmos cultivando a meditação, cultivando a oração, cultivando pensamentos bons, apreciando a natureza,
Porque isso é o que vai fazer com que quando nós chegarmos na erraticidade, nós consigamos nos sintonizar com essas coisas, né? E ainda, né, quando a gente coloca, né, Kardec coloca aqui que não adianta, meus irmãos, esperarmos, após o nosso desenlace, uma vida diferente da que tínhamos na Terra. Somos os mesmos. Levaremos conosco todas as nossas mazelas e imperfeições. É mais ou menos como se a gente fosse fazer uma viagem. Quando nós vamos fazer uma viagem, nós procuramos saber se aquele lugar é quente, se é frio, se é um lugar de praia, se é um lugar de neve. A gente não simplesmente vai. E por que a gente acha que quando a gente desencarna, a gente simplesmente chega? Porque a gente não pode controlar o dia que a gente vai desencarnar, a forma como a gente vai desencarnar, quem vai desencarnar antes ou depois da gente. Mas a gente pode se preparar para quando a gente for se deparar com esse momento, a gente realmente pensar que mala a gente quer levar. A gente vai para uma praia e vai levar roupa de neve, a gente vai para um lugar frio e vai levar roupa de banho, ou a gente realmente vai se preparar e chegar lá. Obviamente que já que estamos aqui no mundo de provas e expiações, ninguém vai chegar lá bem nem ótimo, mas a gente pode chegar no estado que não seja um estado de total desespero, de total desconexão com a realidade, a nova realidade à nossa volta, né? Porque tem espíritos que chegam lá tão materializados que não se reconhecem desencarnados. Eles não conseguem perceber que eles desencarnaram, de tão, como diz Emmanuel, afogados na carne eles estão. Então, se nós fazemos um pouquinho cada dia esse exercício de desmaterialização, mesmo que por breves momentos do nosso dia ou breves momentos das nossas horas vazias, talvez essa nossa atitude quando nós chegarmos, né, ao mundo espiritual não seja uma atitude de tanta dor, de tanto desespero, de tanto atordoamento, né? Por isso Jesus nos traz, né, nessa passagem linda de João, não se turbe o vosso coração, né? Vamos procurar pacificar o nosso coração para que no momento certo nós possamos estar pelo menos um pouco preparados para isso. E eu queria encerrar aqui trazendo essa parte linda, já que eu falei tanto do livro Nosso Lar, da introdução que André Luiz traz no livro Nosso Lar. A vida não cessa, a vida é a fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar intenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos. Aqui e ali avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui a operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas, destino e do ser. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E relembrando João, que eu comecei o nosso estudo, eu encerro com João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. E vamos então, meus irmãos, encerrar aqui o nosso estudo de hoje com uma oração final. Vamos fechar os olhos mais uma vez, quem assim o desejar, sintonizando o Mestre Jesus e os benfeitores espirituais dessa instituição que coordenam tão amorosamente os trabalhos desta casa. Vamos vibrar por cada um aqui reunido nessa tarde de domingo. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos trabalhadores do GEPEC, por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país,
Vamos vibrar amor pelo planeta Terra, planeta em que nos encontramos e que escolhemos permanecer. Vamos encerrar, então, essa tarde, sintonizando muitas coisas boas, pensando em muita luz, deixando que essa luz invada nosso coração. Que assim seja. Muita paz. Obrigada.